Por mais de 60 anos, a Segunda Guerra Mundial viveu em um mundo sem cores. Era um passado em preto e branco, um conflito monumental, sim, mas confinado aos livros de história, aos museus e aos documentários que, com suas imagens granuladas, nos contavam uma história que parecia pertencer a um outro universo, a uma outra época, mesmo estando tão presente. O preto e branco cria uma barreira, uma distância psicológica. Ele nos diz, isso aconteceu há muito tempo, isso não é o seu mundo. Vemos o horror, mas vemos através de um véu. A lama é apenas um tom cinza, o sangue é uma mancha escura, muito parecida com a poeira. Os rostos dos soldados são máscaras de uma era passada. Essa era a nossa memória coletiva da guerra, uma memória em tom de cinza. Bem, isso foi até 2009. Nesse ano, o mundo foi apresentado a Apocalipse, a Segunda Guerra Mundial. E pela primeira vez, um documentário se atreveu a quebrar essa barreira. Foi a primeira grande produção a apresentar todo o conflito do primeiro ao último dia totalmente em cores. E é crucial entender, isso não foi um truque, não foi uma colorização artificial como vemos em fotos antigas. Foi um ato de arqueologia visual. A equipe da produção, liderada por Daniel Costelli e Isabella Clarke, mergulhou em mais de 600 horas de arquivos de todo o mundo. Eles encontraram rolos de filmes raros, muitos deles capturados por cinegrafistas amadores, soldados e civis, que filmaram em cores na época, um luxo raro e caro. O trabalho que se seguiu foi monumental. Cada frame foi restaurado digitalmente. Uma pesquisa histórica obsessiva foi feita para garantir que as cores fossem autênticas. O verde exato dos uniformes alemães, o azul do céu da Normandia no dia D, o vermelho vivo e perturbador da suástica, o amarelo das estrelas de Davi impostas aos judeus. O resultado foi um choque que ecoou globalmente. Mas por que isso importa tanto? Porque a cor remove o filtro da história e ela destrói a distância. De repente, o soldado na trincheira não é mais uma figura de um passado distante. A cor revela o cansaço em seus olhos, a sujeira em seu rosto, o medo que é tão humano e irreconhecível. Ele pode ser seu avô, seu vizinho ou até mesmo você. O Holocausto, quando visto em cores, transcende o horror histórico e se torna uma ferida aberta e presente. A palidez da pele dos prisioneiros, a cor dos uniformes listrados, tudo se torna insuportavelmente real. Não há mais como se esconder na abstração do preto e branco. A guerra deixa de ser um evento histórico e se torna uma experiência sensorial. O céu azul, momentos antes de ser cortado por aviões de guerra, e o mesmo véu que vemos hoje, a grama verde, antes de ser manchada de sangue, é a mesma grama que temos em nossos parques. Esse documentário usou a cor para nos dar mais um soco no estômago, para nos forçar a confrontar a realidade de que a guerra não foi travada por figuras de cera em diorama, mas por pessoas de carne e osso, em um mundo que parecia exatamente como o nosso. O impacto do Apocalipse foi tão profundo que ele mudou para sempre o padrão para documentários históricos. Depois dele, virou outras produções monumentais, como Eles Não Envelheceram, de Peter Jackson, que fez O Senhor dos Anéis, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, que levaram essa técnica ainda mais longe. Mas Apocalipse foi o pioneiro. Foi ele quem provou que essa tecnologia, quando usada com propósito e respeito histórico, pode ser a ferramenta mais poderosa para gerar empatia. Ele não apenas nos mostrou a guerra como nunca tinha visto, ele nos fez sentir a guerra como nunca tínhamos sentido. Ao dar cor ao passado, Apocalipse não reescreveu a história, mas garantiu que nunca mais a veríamos da mesma maneira. Ele a tornou perigosamente e necessariamente presente. Esse não é um documentário sobre generais movendo peças em um mapa ou algo assim, é sobre o custo humano daquelas decisões. A câmera nos abandona nos ombros de quem viveu a guerra. Somos colocados no meio de uma família francesa, fugindo de uma aldeia, enquanto os aviões alemães sobrevoam. Então vem o horror. A ascensão do nazismo não é mostrada como um evento político abstrato. Vemos os comícios de Nuremberg em cores vibrantes e entendemos o poder hipnótico e sedutor daquela propaganda. A cor torna tudo mais perigoso. E quando somos levados aos campos de concentração, a experiência é quase insuportável. Prazer, eu sou Augusto, bem-vindo ao meu canal, e eu tentei colocar essa parte mais técnica de início, que eu acho que é bem importante, colocar como importante esse documentário. Então, a partir de agora, a gente vai comentar sobre o documentário em si, parte a parte, capítulo por capítulo. A história da Segunda Guerra Mundial é frequentemente contada através de mapas, setas e estratégias. É uma história de generais, de exércitos, de nações, mas essa não é a história que o Apocalipse se propõe a contar. Esse documentário desce no pedestal dos grandes líderes e mergulha na poeira.
na lama e no caos ao nível do chão. Ele faz uma escolha narrativa radical: contar a maior guerra da história através dos olhos de quem a viveu, o soldado anônimo, a mãe em fuga, o jovem recruta, o prisioneiro no campo de concentração. A narrativa não segue um herói, porque o protagonista de Apocalipse é a própria humanidade, em toda a sua fragilidade e brutalidade. A história começa não com a invasão da Polônia, mas com a ascensão do veneno. Vemos como a ideologia nazista, com sua propaganda hipnótica e suas promessas de glória, seduziu uma nação inteira. A câmera nos mostra os outros extasiados nos comícios de Nuremberg, e entendemos que o mal não chegou como um monstro, mas como uma ideia aplaudida por multidões. Quando a guerra explode, o Apocalipse se recusa a simplificar o conflito em mocinhos contra bandidos, americanos contra nazistas. Em vez disso, ele nos apresenta um mosaico de um sofrimento universal. Na frente oriental, somos jogados ao inferno congelante de Stalingrado. A narrativa nos força a olhar nos olhos de um soldado alemão de 18 anos, congelando até a morte, tão vítima do delírio de Hitler quanto os soldados russos que ele foi enviado para matar. O documentário nos mostra que, para o homem na trincheira, a guerra não é sobre ideologia, mas sobreviver ao próximo minuto. Na França, a história é contada do ponto de vista da resistência e da colaboração. Vemos a humilhação da ocupação, a vida cotidiana sob o medo, mas também os pequenos atos de heroísmo que mantiveram a esperança viva. A libertação de Paris não é mostrada como uma simples vitória militar, mas como a explosão de alegria e alívio de um povo que finalmente podia respirar. No Pacífico, a narrativa muda para uma guerra de outra natureza, uma guerra racial, brutal e sem quartel. Vemos a ferocidade dos combates em ilhas remotas, o fanatismo dos soldados japoneses e o terror dos fuzileiros navais americanos. A história não nos poupa da selvageria de ambos os lados, mas toda a narrativa de Apocalipse converge para um ponto central: o coração das trevas da guerra, o Holocausto. O documentário trata o genocídio não como um evento paralelo, mas como uma consequência lógica e inevitável da ideologia que iniciou a guerra. A história nos guia, passo a passo, desde a discriminação inicial até a solução final. Somos forçados a testemunhar a câmera, não desvia. Vemos a vida nos guetos, a deportação em vagões de gado e, finalmente, a chegada aos campos de morte. A narrativa aqui se torna quase silenciosa, deixando que as imagens dos sobreviventes esqueléticos e as pilhas de corpos contenham a história por si mesmos. É o momento em que o documentário para de ser sobre a guerra e se torna um testemunho sobre a capacidade humana de cometer o mal absoluto. Ao contrário de muitas narrativas de guerra, a vitória em Apocalipse não é gloriosa, é amarga. A história nos mostra a destruição completa da Alemanha, com cidades como Dresden reduzidas a cinzas por bombardeiros aliados, questionando o preço moral da vitória. E no final, a bomba atômica. A narrativa apresenta a arma que encerrou a guerra, mas faz com que um tom sombrio. O cogumelo atômico não é um símbolo de triunfo, mas um presságio aterrorizante de uma nova era. A era do apocalipse nuclear, onde a humanidade viveu dos anos 60, 50 até os anos 90 um terror de uma bomba nuclear tanto por parte do Oriente, a parte comunista, quanto a parte americana. Agora, a humanidade possui as ferramentas que para sua própria aniquilação. A história que Apocalipse nos conta, portanto, não é uma vitória de heroísmo, é um ciclo trágico da ascensão do ódio à destruição total, culminando em uma paz precária sob a sombra de uma ameaça ainda maior. É a história de como o mundo sobreviveu ao fim do mundo, apenas para descobrir que havia construído uma maneira de provocá-lo novamente a qualquer momento.